a Deus que você fez. Até eu me lembro que você teve a oportunidade, veio aqui e falou algumas coisas, né? Sobre essas questões assim também de doenças e enfermidade. Moisés, quais são as causas gerais da enfermidade e das doenças? Existe diferença entre elas, Isaías? Entre essa questão de enfermidade e doença, ou é da mesma coisa? Primeiro eu vou ver sobre as causas e sua origem, né? Sim. Sua origem da enfermidade. A origem eu encontro a partir da queda do ser humano. Olha aí. A gente vai ver ali no Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Tem todo um contexto anterior e posterior, uma continuação. Mas esse versículo ele vai mostrar aqui, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus, já avisando Adão que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore, o fruto da vida. A Bíblia vai mostrar que Deus dá uma instrução a Adão, dá uma instrução de não desobedecer aquela ordem de Deus. Aí existem muitas discussões acerca disso, o que significa, era o fruto de fato ou era somente a ordem de Deus? Eu creio que era o mais importante ali, era a ordem de Deus. Perfeito. Deus disse não, é não. Então existe um limite estabelecido por Deus. Se o homem quebrasse o limite estabelecido por Deus, ele receberia então em troca a morte. Porque a própria Bíblia vai mostrar que como é que é o resultado, o salário do pecado é a morte. Então Deus já mostra no princípio ali. E a partir dali então a gente vê o homem começar a encontrar uma limitação que até então dentro do jardim ele não tinha. Porque a gente não sabe qual é a idade que Adão tinha, que Eva tinha. A gente não sabe de que idade, que fase Deus formou eles. Mas a gente sabe que depois que eles foram postos para fora do jardim, a limitação começa a entrar. A limitação, a gente vê que entra a fadiga, o cansaço. Isso quer dizer que eles não tinham, porque Deus estabelece depois do castigo que ele ia do suor do rosto com a fadiga. Começa a ter espinhos, abrolhos, a mulher dobra as dores. E a gente vai vendo que ao longo, a partir da queda, então começa a adentrar as enfermidades. Por quê? Porque a enfermidade, ela é o resultado de alguma coisa que não vai bem dentro do organismo do ser humano. Então a enfermidade é porque o corpo não está funcionando como deveria estar funcionando, em algum aspecto, em alguma dimensão, em alguma área. E como que isso foi adentrando? A partir então da queda, o homem começa a ser afetado biologicamente, espiritualmente, que é o principal, biologicamente, psicologicamente, porque hoje existe tanto as enfermidades físicas que a gente conhece biológica, quanto as enfermidades psíquicas que não são biológicas. Muitas das vezes o biológico influencia o psicológico, mas na grande maioria o psicológico é mais nas áreas das emoções. Verdade. Ou depressão, por exemplo, uma angústia aguda. São enfermidades que não são tão visíveis, que mas estão lá. Mas estão lá. E que se fizer um raio-x, se fizer uma tomografia, não vai sair. Então a gente vê que a partir da queda, a enfermidade ela começa cada vez mais. Por quê? Porque o homem ele perde a plenitude que até então ele tinha no jardim. Tanto que ele tinha acesso à árvore da vida. Eu creio que aquela árvore da vida permitia que o homem não morresse. É um mistério, essa árvore é um mistério. Permitia que o homem não morresse, é o que eu creio, né? Sim. Pode haver divergências de ideias. Mas o que eu creio é que aquela árvore da vida, ela fazia com que a genética do homem permanecesse perfeita. A ponto do homem não envelhecer, não adoecer e não cansar. Porque olha só,
Adão foi criado desde o princípio trabalhando. Tem gente que pensa que o trabalho foi por causa do pecado. Não, Adão já trabalhou desde o começo. Deus criou ele. Tinha o fardo, né? Colocou ele no jardim para arar, para trabalhar, mas ele não tinha essa fadiga que a gente tem, esse cansaço, sabe? Essa coisa que tu trabalha o dia todo, chega todo errado. Que nem agora, viu? Eu quero desabafar, que nem agora, viu? Tô aqui, ó, num cansaço. Quebrado. Mas estamos aí no espírito renovado, né? Isso. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o ser humano, ele entrou nesse estado após a queda. Verdade. Após a queda. Mas até então, Deus possibilitou todo o ambiente da perfeição nele, que era no jardim, enquanto ele estava na vontade de Deus. Após isso, então, a gente vê as enfermidades entrando na humanidade, a gente vê pessoas doentes, a gente vai ver depois da narração da queda, aí lá a gente vai vendo o homem envelhecendo, porque a Bíblia vai marcando idades. Até então a Bíblia não marcava idade, não marcou a idade de Adão, dentro do jardim. Mas fora do jardim, a Bíblia marca a idade dele, da sua morte. E a gente vê outros homens sendo marcado a idade, porque mostrando que o homem encontrou a limitação fora de Deus.